Nossos relacionamentos são moldados por palavras. As palavras por si só, ou por quem são faladas, não têm um poder místico como alguns imaginam. Do tipo, se eu falar pensando positivamente, as coisas acontecem. Isso é puro misticismo. Senão, para enriquecermos, bastava ficar falando a palavra dinheiro o tempo todo. De forma mágica, o dinheiro apareceria. O que se pode observar na experiência da vida é que o real poder que as palavras têm é com relação às suas consequências. Ou seja, o que dizemos e o modo como nos comunicamos podem fortalecer, animar, enriquecer e alegrar os nossos relacionamentos. Mas também podem entristecer, enfraquecer e até arruinar os melhores e mais profundos relacionamentos. A Bíblia, ela tem importantes orientações sobre isso. E é a esse respeito que a gente vai conversar hoje nessa mensagem. Eu quero convidar você a ler comigo o texto do apóstolo Paulo que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 29 e 30, lá no Novo Testamento. Pegue a sua Bíblia ali e procure no Novo Testamento, Efésios capítulo 4, versículos 29 e 30. O texto ele fala o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que se conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O apóstolo Paulo, ele orienta os cristãos ali da cidade de Éfeso a que cuidassem com a maneira como falavam entre eles e também a maneira como falavam com outras pessoas. Paulo diz que não deveriam usar palavras torpes. Essa palavra tem o sentido, na língua original que o Novo Testamento foi escrito, o grego, de algo podre, logo impróprio para uso, portanto inútil. Vamos usar um exemplo prático aqui. Quando você pega e vai fazer uma receita, você tem todos os ingredientes ali, a farinha, o açúcar, o sal, você vai fazer um bolo, e quando você quebra o ovo, você tem a desagradável experiência de sentir aquele cheiro podre, um cheiro horrível ali de ovo podre. Paulo então se refere a esse tipo de palavra inútil como algo podre, algo que não tem utilidade, não traz benefício nenhum para uma conversa, para um relacionamento, para um diálogo. E Paulo está mostrando então que o cristão ele deve fazer bom uso das suas palavras e que estes tenham o objetivo de usar as suas palavras de forma útil. Para quê? Para edificar outras pessoas. Do contrário, o uso de palavras torpes ou desnecessárias não edificarão, mas, consequentemente, até poderão trazer ruína a quem faz uso delas e também para quem as ouve. O texto diz que as palavras de edificação, elas são úteis, elas têm utilidade, elas têm um bom uso, elas devem ser faladas para que haja um bom uso, uma boa comunicação, um bom relacionamento entre as pessoas. E essa utilidade é o que? O próprio texto vai falar, para ajudar alguém nas suas necessidades. O texto diz para que se conceda graça aos que a ouvem. O sentido ali é de você ajudar alguém numa necessidade ou numa carência que ele esteja passando. Quem sabe você já foi instrumento de bênção na vida de outra pessoa quando, ao poder opinar ou dar o aval, você ajudou alguém em alguma necessidade. Ao usar as palavras úteis, o texto diz que podemos transmitir graça a outra pessoa. Aqui o sentido de que podemos presentear outra pessoa com aquilo que dá alegria ou traz alguma ajuda. Em um sentido mais profundo, significa que você vai gerar vida na vida do outro com as suas palavras boas e úteis. Logo, por meio do texto aqui de Efésios, nós podemos observar que a vontade de Deus para os seus filhos e filhas é que estes utilizem o tempo que têm aqui na terra para serem portadores da graça dele, e isso incluindo as palavras que eles falam. Paulo diz que a maneira que os cristãos falam pode alegrar ou entristecer a Deus.
Ele diz que tenham cuidado de não entristecerem o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, por meio daquilo que eles têm falado ou têm transmitido com as suas bocas. Paulo ele vai finalizar esse argumento no versículo 30, dizendo que o cristão é selado com o Espírito Santo. Logo, deve se portar com alguém, como alguém que foi salvo e deve viver de maneira diferente nesse mundo daqueles que não conhecem a Deus. Pois, conforme palavras do próprio apóstolo Paulo em outro texto, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, representamos Cristo aqui na terra e aquilo que falamos é como se as pessoas estivessem observando Jesus falando através de nós. A diferença, portanto, é em como nós cristãos nos portamos e falamos com outras pessoas. Então essa diferença é muito grande. Percebemos, portanto, como o uso das palavras ele interfere implicitamente em nossos relacionamentos. Falar de forma a transmitir graça não significa que falaremos apenas palavras ditas doces ou meigas, pois muitas vezes, a exemplo do próprio Senhor Jesus, será necessário sermos diretos e firmes, não grosseiros, naquilo que falamos, para que haja uma real transformação na vida de alguém. Lembramos de algumas vezes em que Jesus, ao se deparar com pessoas em pecado, ele mostrou a necessidade de arrependimento e de forma firme lhe disse: vá e não peques mais. Um episódio muito famoso é o daquela mulher pega em flagrante adultério, trazida ali por alguns homens para Jesus julgá-la. E quando Jesus então olha para aqueles homens e começa a falar com eles, ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Obviamente que ali o único que poderia ter atirado uma pedra era Jesus. Ele não o fez, e aqueles homens foram levantando de um por um e saindo, até que só sobrou ali Jesus e a mulher. E o que Jesus falou para ela? Jesus não chamou ela de coitada, não vitimizou aquela mulher e como se nada estivesse acontecendo. Não, ela realmente tinha sido pega em flagrante adultério. Mas Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Era necessário que houvesse arrependimento da parte dela, ela se voltasse para Deus arrependida e não cometesse mais aquele pecado. Jesus ele poderia, se ele quisesse, né, ele estava amparado, inclusive pela lei, ele poderia até apedrejá-la, mas ele não fez. Mas ele falou algo mais profundo para ela. Disse que era para ela ter arrependimento, ou seja, vai e não peques mais, não cometa mais o pecado, porque você está cometendo pecado, você está desobedecendo frontalmente a Deus e não fazendo a vontade dele. Então veja que Jesus ele foi firme, ele foi direto, mas ele não usou nenhuma palavra grosseira para aquela mulher. Chamou ela ao arrependimento. Jesus não estava, nunca fez isso, adulando aquelas pessoas com as suas palavras, mas de forma firme e graciosa, mostrando que elas deveriam se arrepender das suas práticas pecaminosas e se voltarem para Deus. Há diferença entre ser gracioso e firme no falar e ser fútil e grosseiro. Paulo ensina aqui na carta aos Efésios. Ele diz: não usem palavras torpes, palavras podres, fúteis, grosseiras. E há diferença entre mostrarmos para as pessoas que elas precisam buscar ajuda em Deus para mudar suas vidas, porque nós mesmos, por conta própria, nós não conseguimos nos mudar o nosso coração. Só Deus tem esse poder. Então, há a diferença entre nós mostrarmos para as pessoas que elas precisam, de fato, buscar em Deus essa ajuda para mudar suas vidas, e isso de forma direta e graciosa. A gente pode ser direto e gracioso ensinando isso para as pessoas, ou tentarmos demovê-las dos seus pecados, mas apresentando isso com palavras inúteis e podres. Deus, em sua palavra, ele mostra como ser firme e gracioso, pois para que o pecador se arrependa, é necessário sim mostrar quão podre e mau é o pecado. O cristão, portanto, de forma graciosa e firme, será um agente de transformação nesse mundo. Jamais deverá ser uma pessoa que busca a sua própria glória, mas sim a de Deus. E no uso de suas palavras deverá também assim agir. A comunicação diária de um cristão influencia a forma, a qualidade e a direção dos seus relacionamentos. A cada dia, as palavras determinam o tom dos nossos relacionamentos.
Cada dia comunicamos às pessoas o que pensamos delas, o que desejamos delas e o que gostaríamos de apreciar com elas. Mas não fazemos isso por meio de grandes oratórias. Eu duvido que você, em algum momento, para você conversar com alguém que você gosta, alguém da sua família, você ficou ali elaborando um grandioso texto com palavras difíceis, não. Porque a nossa vida, ela se dá, a nossa vida cotidiana, diária, os nossos relacionamentos se dão com relação à comunicação, com comentários passageiros, feitos no quarto, quando você se arruma para o trabalho, ou na calçada antes de entrar no carro, na cozinha enquanto você prepara um lanche, ou durante uma conversa ali informal com um amigo ou amiga. Pelo fato das nossas conversas então acontecerem no mundo comum, é fácil nos esquecermos da sua verdadeira importância, do impacto que elas têm em cada um dos nossos relacionamentos. Nunca houve um bom relacionamento sem que houvesse também uma boa comunicação. E nunca houve um relacionamento ruim sem que isso se desse também, pelo menos, em parte, por algo que foi dito. Lembra de algum relacionamento seu que porventura possa ter sido interrompido por algo que te falaram ou que você falou para outros? A nossa capacidade de nos expressar verbalmente é tudo, menos sem importância. Ela nos remete ao centro daquilo que somos como criaturas de Deus e daquilo em que Ele, Deus, como nosso Salvador, está nos transformando. Por isso, essa reflexão que estamos fazendo aqui é importante, pois precisamos ouvir as nossas próprias palavras e avaliarmos a forma como elas moldam nossos relacionamentos. E mais do que isso, precisamos analisar nossas palavras pela cosmovisão bíblica, ou seja, como a Bíblia orienta a cada um de nós sobre o uso das nossas palavras. A Bíblia tem muito a dizer sobre o nosso mundo de palavras. Ela não trata esse aspecto da vida como banal e insignificante. Pelo contrário, ela dá às palavras o valor que elas de fato possuem. Então, como a Bíblia nos ajuda nessa área tão importante de nossa existência e vida relacional? Talvez você esteja pensando, só sei que não gostaria de ouvir uma gravação de tudo que eu disse no mês passado, seria vergonhoso. Ou, no meu casamento, parece que a gente não conversa, quando tentamos a coisa fica feia, rápida demais. Ou ainda talvez, eu simplesmente não sei o que dizer quando a minha amiga abre seu coração comigo. Estou sempre procurando as palavras certas. E quem sabe, possa pensar também, eu não estou satisfeito com a maneira como falo com meus filhos. Eu tento dizer as coisas certas, mas sempre acabo errando. A boa notícia é que a Bíblia tem algo prático a nos ensinar sobre cada uma dessas experiências. Ela pode nos ajudar a diagnosticar em que ponto nos encontramos com a nossa fala e como podemos chegar onde precisamos estar. Observemos essas análises sob as lentes da orientação bíblica. É importante lembrarmos, como já falamos um pouco no início dessa conversa, que nossas palavras têm um real poder de influência na vida de outros. As nossas palavras sempre têm direção rumo à vida ou à morte. Lembra daqueles filmes em que há uma pessoa poderosa de alguma organização criminosa em que basta essa pessoa dar um telefonema que determinada pessoa é executada? Talvez você já tenha assistido algum filme assim, ou tenha ouvido alguma história dessas da vida real, Essa é uma ilustração da vida real, em que a maior destruição das palavras, que as palavras podem causar, é a morte de alguém. Isso acontece sempre que usamos de palavras de forma irritada, ofensiva, caluniosa, egoísta, amargurada, degradante, torpe, podre. Perceba como em uma discussão mais acalorada, a gente sempre tenta procurar diminuir o outro e até mesmo destruir o outro com os nossos supostos melhores argumentos. Mas nossas palavras podem também causar vida. E que é o que acontece quando usamos formas de comunicação encorajadora, confortante, pacífica, edificante, grata, unificadora e amável. Nossas palavras têm poder e direção.
e por isso sempre produzem algum tipo de fruto, para o bem ou para o mal, para a vida ou para a morte. Ou serão frutos de vida, como conforto, encorajamento, esperança, compreensão, unidade e alegria, ou frutos da morte, como o medo, o desânimo, a falsidade, a divisão e a tristeza. Palavras podem desvendar os mistérios do universo ou podem esmagar o espírito de uma pessoa. Podem emocionar, irritar ou estimular o amor. Sim, palavras têm poder em suas consequências. Lembremos agora que o livro bíblico de Gênesis, ele começa contando que as primeiras palavras elas foram faladas por Deus. A linguagem não é uma invenção humana que possa ser usada para servir aos nossos interesses. Se Deus foi o primeiro locutor, então a linguagem é criação dele. Isso significa que a nossa capacidade de falar nos foi dada pelo Criador e que ela existe para a sua glória. Tudo o que dizemos lhe pertence e deve ser usado para os seus propósitos. Isso é, a função das palavras é sagrada e é nobre. Um dos nossos maiores erros na comunicação é tratar as palavras como se fossem nossas e como se pudéssemos usá-las como bem entendemos em nossas próprias conclusões, nossas próprias narrativas ou ideias. É isso que o adolescente faz, por exemplo, quando ele zomba de um amigo em público. É isso também que faz o marido quando ele critica sua esposa durante o jantar. É isso que os amigos fazem quando fofocam ao telefone sobre a vida alheia. É isso também que faz o pai crítico e abusadamente exigente. Ao tratarem as palavras como se fossem sua própria criação, todos eles estão roubando a glória de Deus. Reflita comigo. Quem, com toda sinceridade, pode afirmar que sempre fala com boas intenções e de forma apropriada? Eu e você, sejamos sinceros, eu e você sempre falamos palavras com boas intenções? Sempre, sempre. De forma apropriada? Nunca resvalamos no nosso falar? Nunca falamos alguma coisa com uma má intenção, com uma segunda intenção? Meio improvável, né? Possivelmente nós sempre erramos nessa área. Quem nunca magoou alguém com palavras ou nunca usou palavras por motivos egoístas? Quem nunca usou palavras como armas da ira em vez de usá-las como instrumentos da paz? Possivelmente todos nós já fizemos isso. Não devemos recuar diante desse problema. Se formos sinceros, eu e você admitiremos que palavras já danificaram os nossos relacionamentos, tanto quanto já os ajudaram. Tiago, o escritor bíblico ali da carta, que leva o seu nome, a carta, a epístola de Tiago, no Novo Testamento, ele nos estimula a admitirmos que nossas palavras são os indicadores mais poderosos e coerentes da nossa necessidade de graça de Jesus. Da graça de Jesus. Tiago, em sua carta, no capítulo 3, versículo 2, ele nos diz que se fôssemos perfeitos nessa área, seríamos perfeitos em todas as outras também. Então devemos ouvir o que dizemos. Nossas palavras não revelam o quanto necessitamos da graça e misericórdia de Deus? Se formos sinceros, vamos perceber isso. Somos muito carentes da graça, da misericórdia de Deus, porque somos muito falhos no nosso falar, na nossa comunicação, no nosso dialogar com o outro. Manchamos os nossos relacionamentos com palavras irrefletidas e malignas muitas vezes. Somos culpados por termos transformado essa dádiva que é a palavra, a linguagem, a comunicação, em uma arma. Precisamos de perdão e precisamos de ajuda nessa área, sim. Que possamos clamar a Deus por esse perdão e por essa ajuda. Perceba, o nosso problema com as palavras não é, em primeira linha, uma questão de vocabulário, de habilidade ou de escolha do momento em que dizemos algo. Você alguma vez já disse, opa, eu não queria dizer isso. Muitas vezes seria mais correto dizer, sinto muito por ter dito o que realmente queria dizer. Jesus quer que sejamos os donos da conexão entre os nossos pensamentos, desejos e as nossas palavras. O verdadeiro problema da nossa comunicação é o que
você quer dizer e por que você quer dizê-lo. E isso, no final das contas, nada tem a ver com as nossas habilidades linguísticas. Cristo revela que o que e o porquê são determinados pelo nosso coração. Veja o que Jesus disse em Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Portanto, se quisermos transformar nossa maneira de falar uns com os outros, o nosso coração precisa ser transformado primeiro, pois Deus tem um propósito para os nossos relacionamentos. Por isso, uma comunicação correta, ela não mira extrair dos relacionamentos aquilo que Deus está querendo alcançar. O que dizemos deve ser motivado por aquilo que Deus está procurando operar em nós e na outra pessoa. O problema é este: suas palavras sempre buscam o interesse de algum tipo de reino. Ou você fala como um mini-rei que tenta impor sua vontade no relacionamento e nas consequências, ou você fala como um embaixador que tenta ser parte daquilo que o rei, que é Deus, está fazendo. A guerra de palavras nunca chega ao fim quando dois mini-reis eles discutem um com o outro. Quando nossas palavras refletem os desejos de um coração voltado para si e não para a obra reconciliadora de Deus, não haverá fim para a nossa luta. Quando usamos as palavras para impor nossa vontade, em vez de nos submetermos à vontade de Deus, mergulhamos em um mar de dificuldades. Se desejarmos ser ajudados, é aqui que precisamos começar. É por isso que Tiago diz que as nossas palavras claramente demonstram a nossa necessidade e graça de Deus. Como pecadores, queremos o que queremos, quando queremos e muitas vezes vemos nos outros um obstáculo. Tratamos as palavras como se pertencessem a nós para conseguirmos o que queremos. Quando nos damos conta de como é poderoso o nosso interesse próprio, somos confrontados com a verdade de que somente uma mudança em nosso coração poderá mudar as nossas palavras. O que significa, então, comunicar-se como um embaixador de Jesus aqui na Terra? Significa citar a Bíblia o tempo todo, ou apontar os pecados na vida dos outros o tempo todo? Significa que nunca posso falar sobre esportes ou sobre o clima? E quanto à necessidade diária de discutir os detalhes de compromissos, responsabilidades, problemas e planos com as pessoas com que vivemos? Mais uma vez, Paulo nos oferece uma ajuda com um modelo prático para a comunicação de um embaixador. Falar como um embaixador de Jesus nada tem a ver com o uso das palavras bíblicas. Significa falar com um propósito bíblico. Se desejamos que nossas palavras reflitam mais daquilo que Deus quer do que aquilo que queremos, devemos levar em consideração a pessoa com quem estamos falando. Uma comunicação saudável é a comunicação que se concentra no outro. Se minhas palavras forem determinadas mais pelos meus interesses do que pelos seus, elas perdem seu abrigo contra as dificuldades. Paulo diz que nunca devo dizer algo que não seja de ajuda para você. Já que Deus está focado em transformá-lo à sua imagem, eu devo falar de maneira que o edifique. Então não importa apenas o que eu digo, mas também como eu digo. Também precisamos levar em consideração o problema. Um embaixador de Jesus ele se pergunta: qual é o problema nesse momento? Antes de falar, eu preciso refletir sobre as dificuldades que você está tendo e sobre a sua maior necessidade. Você precisa de encorajamento, consolo, esperança, orientação, sabedoria, coragem, correção, um trabalho? Minhas palavras devem ser moldadas pelas suas necessidades. As palavras de um embaixador sempre se dirigem às necessidades verdadeiras no momento certo. E também nós devemos ter em consideração o processo em que se dá a comunicação. Isso significa que preciso me concentrar na melhor forma de dizer aquilo que precisa ser dito. A comunicação do embaixador não diz respeito apenas ao conteúdo das palavras, mas também à forma como são faladas. Muitas vezes falamos a coisa certa, da forma errada ou na hora errada.
Mas o processo da comunicação precisa levar em conta, igualmente, a pessoa com quem falamos e o conteúdo das palavras. Por exemplo, confrontar um adolescente 5 minutos antes de ele ir para a escola não ajuda, mesmo que o conteúdo das suas palavras seja correto. Advertir um amigo por causa de uma ofensa na frente de outras pessoas não ajuda. Pedir ao marido que pense em como a magoou na hora em que ele está tentando dormir não ajuda. O modelo prático de Paulo para guiar nossas palavras termina com algo muito interessante. Não entristeçais o Espírito de Deus. Quando você e eu falamos como mini-reis para conseguir o que queremos, nossas palavras não ajudam e são faladas na hora errada. Não apenas magoamos e entristecemos as outras pessoas, mas também entristecemos a Deus. Se quisermos compartilhar a graça quando falamos, precisamos da graça de Deus para libertar-nos da nossa própria prisão, para que as nossas palavras possam ser libertas para o uso de Deus. Você consegue me ouvir?